Não dá para a gente falar sobre o abandono, sobre evasão, sem lembrar que a pandemia vai aumentar um problema que já existia. Também não dá para falar do novo ensino médio sem falar da atratividade e da qualidade do ensino noturno. Eu acho que é um tema mais do que especial, especialmente para São Paulo, que tem 23% dos seus alunos no ensino médio noturno. Muitas vezes porque o jovem é trabalhador, mas muitas outras vezes é porque nós não temos naquela comunidade espaço para atender o jovem, muitas vezes no diurno. Então, em qualquer uma das hipóteses, o desafio está colocado. Obviamente, nós temos aqui um desafio ainda maior nessa retomada, especialmente nesse início do ano de 2021, que está se colocando, mas que a gente vai ter de buscar encontrar soluções. E eu queria começar falando primeiro sobre os grandes objetivos, acho que já está claro para todo mundo. Já se desmistificou muita coisa, né? Tinha um início das discussões do ensino médio, a gente sofreu muito com desinformação, fake news, porque o professor vai ficar desempregado, porque o professor não vai, pelo contrário, a gente tem que contratar mais pessoas, né? Mais professores, para que a gente possa atender e fazer o ensino médio cada vez mais atrativo para os nossos jovens. Eu acho que esse é algo que a gente já está superando claramente, inclusive por conta de coisas que a gente mesmo já criou no ensino médio, mas também no sexto ao nono, como o Inova, né, a possibilidade do projeto de vida. Isso está na lei federal, isso faz parte já do novo ensino médio, isso é importante lembrar, né? Desenvolvimento das competências socioemocionais, o processo de escolha, as eletivas, isso está no Plano Nacional de Educação. Isso foi discutido por 4 anos somente para aprovação no plano, é a estratégia 3.1, né? Ou seja, dentro da meta do ensino médio, a primeira estratégia de todas é justamente observar a possibilidade de escolha, ao mesmo tempo dar mais liberdade criativa para os nossos professores. Eu considero isso algo fundamental. A gente tem muito a crescer nesse ano de 2021, 2020, obviamente, está fora da curva. Nós temos muito que observar para essas novas competências. A Base Nacional Comum Curricular nos trouxe um bom horizonte e o nosso currículo, obviamente, traz hoje o trabalho com competências e habilidades de um formato cada vez mais moderno. Obviamente, acho que a coisa mais importante é que cada vez mais o ensino médio se conecte com os nossos jovens. Que a gente tenha, efetivamente, a escola fazendo mais sentido. Essa discussão sempre existiu na educação, de por que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo aquilo na escola, né? Por que eu tenho que estudar química se eu quero ser advogado? Ora, química continuará sempre sendo importante, por exemplo. Eu já contei essa história em tantos lugares, né? Eu mesmo pensava isso, né? Eu queria fazer direito e não entendia por que química seria tão importante para minha vida. Depois, quando eu fui fazer, quando eu me tornei advogado, meu primeiro caso envolvia química, o que me marcou bastante, né? Dentro do meu processo educacional. Mas é porque a gente não fala, né? A gente não discute as possibilidades. Então, ter espaços para isso é fundamental. Um desafio, então, importante para esse momento de transformação que a gente está passando. E aí, eu queria entrar em algumas especificidades. Obviamente, a equipe vai estar discutindo aqui com vocês muito mais possibilidades e pontos aqui, mas eu queria falar de algumas ilações, ideias que ainda são para debate, para discutir. Eu queria deixar isso hoje plantado aqui para vocês. E eu queria falar especialmente do desafio. Vocês viram aí em relação à contratação a gente vai contratar 750 mil chips de internet e alguns com telefonia. O uso de telefonia é também para os servidores. Então, professores, diretores, equipe gestora das escolas, GOs, todos vão receber um chip
para ter a internet própria, além de a internet patrocinada continuar, que a gente vai continuar com essa política, acho que isso é importante, é dar outras possibilidades, que vai ajudar desde a busca ativa, a própria pesquisa, a utilização pelos professores e colaboradores da secretaria. Mas a gente vai ter 500 mil chips que serão de internet para os estudantes mais vulneráveis. Vulneráveis tanto do ponto de vista pedagógico quanto social, obviamente, né? E esse é um projeto importante que vai acabar se conectando com outras coisas. Com o nosso processo de recuperação durante o ano de 2021, obviamente, a gente está mirando muito 2021, os chips dos funcionários nós vamos fazer entrega esse ano ainda, o dos estudantes a gente vai entregar no início do ano, é uma opção nossa, inclusive, em relação a isso. Mas aí isso traz possibilidades. Eu acho que coisas que a gente aprendeu neste momento de pandemia utilização do centro de mídias, utilização de outras ferramentas, do Google Classroom, de outras plataformas que as escolas estão utilizando, inclusive de games, de matemática, por exemplo. Vi muitas escolas de primeiro ao quinto, de sexto ao nono, ensino médio também utilizando. Então, são muitas as possibilidades que surgiram nesse momento. E eu acho que a gente precisa se modernizar e trazer isso para os nossos estudantes. Então, dentro dos 500 mil chips, hoje uma coisa que a gente pensa é ter os alunos mais vulneráveis, começando no 8º ano até o 3º ano do ensino médio, para que eles façam atividades extras. Obviamente, aumenta a carga horária deles. Teremos professores contratados para fazerem o acompanhamento desses alunos nessa atividade de contraturno, inclusive com uma tutoria, onde o professor fica 1 hora com 4 estudantes durante a semana, e aí ele vai monitorando, acompanhando essas atividades no decorrer, atividades que podem ser síncronas, ou seja, ao vivo pelo centro de mídias, ou assíncronas, dependendo da estratégia que a gente vai fazer, mas com acompanhamento, portanto, de professor. E no caso do ensino médio noturno, é uma discussão que eu gostaria, então, hoje de propor, olhando para essas experiências, olhando para tudo que a gente tem pensado. A gente acabou criando coisas para o ensino médio diurno esse ano, que a gente não conseguiu trazer para o ensino médio noturno, como, por exemplo, o próprio projeto de vida, né? Se isso é uma linha de uma espinha dorsal fundamental, como eu trago o projeto de vida para o ensino noturno, para os jovens que estão no noturno? Como que eu trago eletivas para os jovens do noturno? Como que eu trago outras coisas para os jovens do noturno? E aí, obviamente, a gente tem que trabalhar com a realidade. Não dá para a gente dizer, não dá para a gente dizer que a gente pode aumentar a carga horária. Não dá para aumentar de 4 para 5 horas e 15 minutos, por exemplo, no ensino médio no noturno. Obviamente, esse é um ponto que não daria certo nesse... o jovem trabalhador, enfim, ele trabalha o dia inteiro, aí vai chegar, vai fazer 5 horas e 15 minutos, seria irreal, né? Eu já sou muito crítico, inclusive, com as 4 horas, porque tem dias de semana, como a sexta-feira, o dia de futebol, o dia de sei lá o quê, que a gente acaba já tendo um desafio para esse jovem. A gente precisa sonhar alto junto com eles. Carga horária. Hoje, uma ideia para o ensino médio noturno, e estou lançando a ideia aqui, ainda falando com a equipe lá da secretaria, para discutir mesmo na rede isso. Eu acho que a gente deveria aproveitar o que a gente está aprendendo, manter as 4 horas do ensino noturno e aumentar a carga horária com atividades online, com a gente dando o chip, enfim, auxiliando os estudantes que mais precisam, ou todos, no caso do noturno, né, para que eles possam fazer atividades a mais. Ou seja, porque hoje, colocar projeto de vida, eu ia ter que fazer uma escolha, eu vou ter que tirar uma disciplina, um tempo de aula de matemática, vou tirar um tempo de aula de filosofia, vou tirar um tempo de aula de história, vou tirar um tempo de aula de alguém. Não faz sentido essa para um jovem que
mais, não precisa de menos, né? Então, hoje, em matemática, nós temos 4 tempos de aula no noturno. Por que não aumentar para 5 tempos de aula, sendo que este quinto, ao invés de ser aula presencial, são atividades online ou offline que o aluno vai fazer, por exemplo, durante a semana. E o professor vai ser pago para acompanhar esta quinta aula, ainda que ela seja assíncrona. Por que não aumentar o tempo de filosofia? Por que não criar a aula de projeto de vida? Ou seja, aproximar a matriz curricular do diurno, temos uma matriz curricular efetivamente na rede, só que a forma de execução ser mais adaptada ao próprio estudante, que, aliás, é o que a LDB traz com a reforma do ensino médio, né? Mantém, na verdade, isso, né? O ensino médio noturno deve estar adaptado à situação do estudante. Então, se a gente consegue, com novas tecnologias, trazer novas possibilidades, eu acho que esse é um debate fundamental. O que a gente não pode é abrir mão de trazer coisas para os nossos estudantes. E eu fico extremamente empolgado em pensar que a gente tem muitas possibilidades nesse momento para uma criação e uma recriação do nosso ensino médio noturno. E eu aqui dando bom dia, agora sim, estou conseguindo acessar aqui. A gente, alguns aqui já estão, por exemplo, assim, a Renata, a Patrícia fazendo aqui, o aluno não faz online em casa sozinho. Mas é uma questão, Renata, eu acho que tem uma diferença, né? A gente não pode comparar o que o aluno faz ou não faz com esse tempo de pandemia. Eu acho que a gente tem que ser muito pragmático com isso, né? A gente nunca teve uma formação para vocês, a gente teve que aprender fazendo, agora está tendo formação, obviamente, aí a Raquel, aliás, iniciando esse trabalho muito bacana, mas foi muito aprendendo. E o estudante, ele teve de aprender mais sozinho ainda, né? Eu acho que é um momento bem difícil, sabe, Renata, para o estudante. Uma coisa é eu dizer o seguinte: você tem 4 tempos, se você é uma professora de matemática, você tem 4 tempos de aula presenciais, e aí, Renata, eu vou te contratar mais um tempo de aula de matemática. Você vai dar atividades assíncronas, por exemplo, via Google Classroom, via Centro de Mídias ou via outra forma. Por que não dar este tempo a mais? E aí, quando você tem 4 aulas presenciais, você pode fazer esse acompanhamento com o estudante durante a semana. Eu não sei. É para a gente pensar. O que eu acho só, e eu queria muito pedir ajuda, porque vocês são as lideranças entre diretores, supervisores, PCNP, de forma geral, e a própria equipe possível estimular, dando algo diferente, não é da mesma coisa. Por que a gente não pode considerar que o professor vai acompanhar nesse tempo online de matemática uma aula sei lá, com Dragon Learn, com outra plataforma que a gente tenha parceria eventualmente, caso o professor queira dizer que aquilo vai fazer parte, por exemplo. A gente pode trazer gamificação, a gente pode, contratando mais pessoas, dar um suporte melhor. Eu acho que a gente precisa fazer. Única coisa que eu não vou aceitar, gente, assim, da minha parte, é a gente não tentar. Eu não acredito que a gente consiga avançar. A gente tem 23% dos jovens no ensino médio noturno. Ou a gente acha uma forma de encontrar aqui, a Maria Cecília comenta aqui num dos chats, né? As ideias são boas, o problema é a operacionalização de tudo isso. Concordo em gênero, número e grau, Maria Cecília, mas eu particularmente sempre bato numa tecla. Nós não podemos nos deixar vencer pelo desafio antes de enfrentá-los. Eu acho que a gente precisa colocar isso em prática com todos os desafios, com todos os problemas que a gente tem, mas eu concordo. Aqui o pessoal falando, colocar o ATPC em modo remoto. Eu acho que hoje, Henrique, a tecnologia nos trouxe assim, muito mais possibilidades. Eu acho que temos assim, um mundo de possibilidades para trazer mais qualidade ao tempo da gente, para trazer mais qualidade. Eu acho que hoje
Acho que hoje o negócio aqui, e eu vou terminar minha parte, Caetano, citando aqui a Débora Cíntia, falando que o tentar já é uma vitória. Eu acho que a gente não pode não tentar. E eu queria muito que vocês me ajudassem a pensar dentro das diretorias. Eu vou estar reunindo com os dirigentes nesses próximos dias também, ouvir vocês, diretores, vocês, PCNPs, professores coordenadores, todas as equipes. Eu acho que é fundamental para a gente continuar avançando. Eu agradeço, vou devolver a palavra. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês. Um beijo no coração e um bom dia de trabalho. Tchau, tchau. Obrigada, secretário. Muito obrigado, secretário. Vamos lá? Obrigada, secretário. Acho que o senhor trouxe as provocações necessárias e importantes nessa manhã. Nós estamos começando hoje uma série de conversas que teremos com a rede e é como o secretário disse, estamos num universo de pessoas que têm o que contribuir para a gente encontrar as melhores soluções. Ensino noturno realmente é um grande desafio. Eu já recebi pergunta aqui sobre EJA, Inova, já estão chegando muitas perguntas, mas eu queria que a gente começasse agora uma apresentação que foi preparada pela equipe da COPED, responsável pelo ensino médio, até para a gente estabelecer um cenário comum, estarmos todos na mesma página. A gente tem que lembrar que esse lançamento, esse desafio de implementar o ensino médio em 2021, e é simbólico que seja em São Paulo e é simbólico que seja com o RCL, porque desde o grupo de trabalho do CONSED, passando pelo MEC, passando pela Secretaria de Educação, a gente tem que lembrar que o Conselho Estadual de Educação de São Paulo foi o primeiro a aprovar o currículo, não é, paulista na etapa do ensino médio, e São Paulo vai ser o primeiro estado. Pela pujança, nós temos certeza que o que fizermos aqui será exemplo e inspiração para o resto do país. E São Paulo tem feito um trabalho muito bom, desde que foi aprovado o currículo em agosto desse ano, 2020, foram feitas várias consultas, quase 100 mil pessoas participaram das consultas, foram 395 mil sugestões. Então, é um trabalho que desde o início está sendo caracterizado pela mobilização e participação de todos. E é assim que a gente quer continuar. Hoje a gente tinha programado um pouco mais de discussão da organização e da arquitetura do próprio ensino médio. Algumas pessoas estão equivocadamente achando que, como o ano que vem vai ser só a formação geral, não precisa preocupar com os itinerários formativos. A gente tem que lembrar que a formação geral é aquilo que todo mundo tem o direito de saber. É uma formação geral básica, consultada no país inteiro, e a gente vai iniciar. Mas elas estão completamente, indissociavelmente, como diz a lei, atreladas aos itinerários formativos, que são a oportunidade de aprofundamento. Na formação geral básica, todo mundo faz a mesma coisa. A partir daí, cada estudante, de acordo com sua personalidade, seu projeto de vida, o que ele pretende fazer, vai se aprofundar nos itinerários formativos. Então, essa reunião de hoje retoma essa discussão. A gente tem um quadro aí para ser mostrado, que tem a síntese do que nós vamos fazer hoje? Sim. Podemos ver o quadro? Pode o colocar, slide? pessoal, pode colocar os slides? Então, os objetivos desse encontro de hoje é exatamente esse, né? E eu já daqui a pouco passo a palavra para o Caetano, que vai fazer essa apresentação, apresentar os resultados da consulta pública do Currículo Paulista, apresentar a estrutura da arquitetura do novo ensino médio, dar orientações para a implementação do currículo em 2021 e apresentar os próximos passos. No currículo seguinte, no slide seguinte, eu queria chamar a atenção para esses links importantíssimos, né? No link aí da EFAP, você encontra o Currículo Paulista, etapa do ensino médio, é um documento imperdível, não dá para não ler e estudar esse documento. Estão aí os links onde vocês podem encontrar o Currículo Paulista, o próximo slide. E
essa etapa do ensino médio. Só lembrando que nós estaremos aqui até às 11 horas para esclarecer dúvidas, perguntas, um bate-bola entre Caetano e eu nas questões. Em relação à formação de professores, que eu sei que é uma enorme preocupação que tem sido trazida para mim e para muitas pessoas, já há 3 dias de ATPCs previstos para os dias 24, 25 e 26 de novembro, quando nós vamos tratar diretamente da formação de professores para o início de 2021, mas lembrando que o que nos move nesse trabalho é a certeza de que isso é melhor para os nossos alunos. Nós não estamos mal no ensino médio, estagnados desde 2011, só porque os alunos não estudavam, os professores não ensinavam. Não, era uma estrutura equivocada, que não tinha nada a ver com a vida dos estudantes. O trabalho do Marcelo Neri no INEP, como é que chama lá do Marcelo? Enfim, Marcelo Neri, economista, uma das últimas pesquisas dele sobre ensino médio, mostra que 45% da evasão do ensino médio é por falta de motivação intrínseca. O que é motivação intrínseca? Falta de ver sentido naquilo que ele fazia. Alguns abandonam porque não tem escola de ensino médio perto da casa, outros abandonam porque vão trabalhar, mas são percentuais menores. Um grande percentual de abandono no ensino médio é falta de ver sentido naquilo que ele faz. A pesquisa que nós vamos ver hoje mostra claramente isso. Então, o desafio que a gente tem é de ter uma escola atrativa, importante, que faça sentido na vida dos alunos e que o ajude a se inserir melhor numa sociedade competitiva, tecnológica, completamente diferente. É esse território invisível que ele vai habitar depois que sair da escola que ele está sendo preparado na nossa escola. Então, portanto, Caetano, você dá sequência. E eu quero dizer que já há algumas perguntas aqui que a gente volta depois na hora das perguntas, mas primeiro vamos organizar a nossa base comum de conhecimento. Obrigada. Perfeito, Raquel. Acabei de lembrar aqui, Marcelo Neri do IPEA. IPEA. Eu falava INEP, é IPEA. Foi presidente do IPEA. Isso. Pessoal, eu também estou aqui com o computador com as perguntas, né? A equipe vai organizando para a gente nos 2 canais. A gente está ao vivo agora no canal Trio Gestor e no canal Diretoria de Ensino. Lembrando que então hoje nós estendemos o convite para os supervisores e PCNPs que acompanham a implementação do ensino médio. Nós também estendemos o convite a todo o trio gestor e, lógico, né, diretores de núcleo pedagógico, dirigentes, a equipe das diretorias de ensino são sempre bem-vindos aí para nos acompanhar nesses movimentos. Bom, eu queria complementar essa fala da Raquel, dizendo que quão importante é a gente estabelecer algumas bases comuns. Então, para algumas pessoas vai ter um pouco de repetição de algumas coisas que a gente já falou, mas é importante, na hora que a gente está falando com a nossa rede, todo mundo entender a base, ter uma clareza de alguns aspectos fundamentais, porque a gente continua recebendo perguntas que refletem essa necessidade, né? Então, em alguns momentos a gente vai pontuar e vamos esclarecendo as dúvidas que vão aparecendo no chat, e depois a gente vai dar um tempo específico para o chat. Bom, olhando para a nossa etapa do ensino médio, eu sempre gosto de começar a nossa fala sobre essa política, retomando o nosso mapa estratégico, uma vez que Raquel falou um pouco sobre quão simbólico é o fato do secretário Russelli estar aqui em São Paulo esse ano e fazendo essa mudança, porque ele participou dessa construção do ensino médio já há muito tempo, né? Não é à toa que o Educa São Paulo é um projeto estratégico da pasta, aí de 2019 a 2022, então a gente tem ele como essa perspectiva de mudança, de melhoria do ensino médio é um eixo estruturante aí para o nosso rumo, de maneira geral, enquanto rede, né? Então é uma das macro projetos que a gente vai desenvolver. E eu sempre trago também esse slide porque eu gosto de nortear a nossa ação a partir do que é importante para os nossos estudantes, né? Então, como a professora Raquel falou, o que os nossos estudantes estão buscando, uma escola que faça sentido, né? A gente
percebe o quanto nossos estudantes querem que essa escola faça sentido para si mesmos e o quanto outros estudantes acabam abandonando justamente por não verem sentido nessa escola, né? A gente fez uma pesquisa o ano passado com a nossa rede, 87% deles desejam receber orientação e ajuda para descobrir suas vocações e sonhos, para fazer as escolhas de vida, né? A gente aprendeu, esse foi um dos motivos pelos quais a gente expandiu o componente curricular de projeto de vida para todos os nossos estudantes, né, do diurno, e agora a gente está enfrentando o desafio de como expandir isso para também os estudantes do noturno e da EJA, né? Eu vi que tem pergunta da EJA tem aqui. várias perguntas sobre a EJA, né? Eu vi que até recuperar aqui professor Rodrigo foi bastante incisivo em algumas perguntas falando isso sobre a EJA. O Inova será implementado? Sim, professor Rodrigo. Teremos os componentes curriculares. A gente tem que achar uma forma de implementar os componentes curriculares do Inova também para a EJA, também para o noturno, né? Essa é uma provocação aí que o nosso secretário trouxe. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, calma lá que a gente vai passar por isso também hoje. Bom, um outro motivador que a gente tem é que essa lógica de que a escola precisa estar conectada com o projeto de vida do aluno, com o que ele quer para o seu futuro, também se reflete nos resultados do nosso ensino médio, né? Então, a gente passou por muitos anos aí um crescimento muito, muito baixo do desempenho do ensino médio, e grande parte desse indicador advém da alta taxa de abandono, das altas taxas de abandono e evasão escolar, né? Então, o fato dos nossos estudantes não ficarem na escola também tem sido responsável aí pelos resultados que a gente tem do nosso ensino médio. E isso se traduz em um resultado para a sociedade que também é muito preocupante, né? Então, nessa nossa pesquisa, a gente tem também, a gente traz sempre, esse aqui é um dado do IBGE, da PNAD contínua, que traz, aqui 2017, mas que coloca por segmento da população, segmento etário, né, de 15 a 17, 18 a 24, 25 a 29, quantos por cento dos jovens não trabalham e nem estudam, né? Então, um jovem que abandona o ensino médio, um ensino médio que não é atrativo para o jovem, gera como consequência social uma taxa muito grande, uma proporção muito grande dos nossos jovens que estão aí na sociedade e não estão nem trabalhando e nem estudando, né? A gente entende que tem múltiplos caminhos possíveis para os nossos jovens, mas é muito difícil imaginar algum caminho que seja possível, produtivo, agradável, que não envolva nem estudar, nem trabalhar. E aí, Caetano, eu queria até, desculpa a interrupção, mas o secretário chamou atenção para a questão da pandemia. Esse é o maior desafio que nós teremos agora, e daí a importância do trabalho de vocês, que estão lá na ponta, não é? Em trazer esse jovem para a escola. A evasão é uma tragédia na vida pessoal desses jovens, na vida do país, porque o jovem que se acomoda com subemprego agora, durante a pandemia, e tende a não voltar, ele vai se acomodar com subemprego, com subsalário, com a subvida para o resto da vida. E a gente está, no momento, quase saindo da janela demográfica de oportunidade de qualificar jovens para o futuro. Nós já estamos começando a ficar mais velhos do que jovens. Então, eu queria reforçar mais uma vez esse esforço e empenho de vocês nessa busca ativa de garantirem que os jovens virão para a escola e irão estudar e trabalhar. Essa é uma juventude perdida do NEM, com a qual nós não podemos nos conformar. Perfeito. Raquel, aproveitando o seu gancho para comentar que esses dados que a gente está trazendo, esses slides como um todo, vão ser disponibilizados, tá? Não se preocupem. A professora Larissa comentou... Tem gente perguntando se não pode ficar mais tempo parado para poder entender melhor os slides. Isso. Eles vão estar disponibilizados. Não se preocupe, a gente vai disponibilizar os slides, a gente só está passando aqui porque percorre uma lógica geral, né? Mas acho que o importante de tirar desse slide é que a gente tem uma taxa muito alta de pessoas, né? Jovens, aí com mais de 18 anos até 29, né, quase 30% dos nossos jovens de 18 a 24 nem estuda, nem trabalha. É muito, muito alto uma taxa como essa. Bom, falando não só sobre os jovens, para os nossos professores também
é importante, né? Então, 85% dos nossos professores acreditam que proporcionar ao estudante do ensino médio a possibilidade de se aprofundar em uma ou mais áreas do conhecimento é uma coisa importante, né? Então, o professor do ensino médio que tem 2 aulas por semana, por exemplo, de um componente curricular, tem dificuldade de realmente conseguir aprofundar, de realmente conseguir desenvolver uma discussão mais ampla com seus estudantes. Imagine o professor do ensino médio noturno, né, que tem muitas vezes ainda menos aulas por semana, ou que tem recebe os alunos numa condição específica, diferente, né? Muitas pessoas aqui no chat falaram sobre como os alunos chegam cansados para a aula do ensino médio, noturno, né? Enfim, então, essa possibilidade de se aprofundar, de ter mais tempo para discutir questões importantes de cada área do conhecimento também é relevante para os nossos professores, né? Bom, e a gente também sempre traz aqui uma motivação vamos dizer assim, técnica também. Então, além da vontade dos alunos, vontade dos professores, da necessidade do sistema, a gente também entende que o que a gente tem de mais recente em pesquisa em neurociência corrobora a lógica de que o cérebro adolescente, do jovem, ele aprende melhor com aulas interativas, com um equilíbrio entre tolerância e exigência, com a possibilidade do jovem escolher aquilo que ele vai aprender e que também desafie esse jovem a se autoconhecer, né? Conhecer-se a si mesmo, que ele consiga se enxergar naquilo que está estudando e pensar sobre si na hora de estudar. Né? Até porque para ter capacidade de autogestão, que é uma das competências, ele precisa ter esse autoconhecimento. Ele só vai ter autogestão se ele se conhecer. Né? Perfeito. Bom, e isso está, claro, refletido também na Base Nacional Comum Curricular e, portanto, no currículo paulista, né? Então, o nosso currículo paulista recém-aprovado traz aí as 10 competências gerais que foram estabelecidas na Base Nacional, né? E a gente tem, por exemplo, autoconhecimento e autocuidado como uma delas, né, a busca pelo conhecimento, ampliação no repertório cultural, trabalho e projeto de vida, né, mundo do trabalho e projeto de vida, enfim, a gente precisa de um currículo que desenvolva no nosso jovem todas essas competências gerais. Caetano, olha que interessante, eu estou vendo aqui, né, lembrando que a argumentação é uma das competências. Em visita ao Canadá há um tempo atrás, eu cheguei numa aula falei, aula de que é aqui? Aula de história. Falei, qual que é o tema do dia? Eu até estranhei, porque era uma aula aparentemente tradicional, o professor de pé, os alunos lá. Aí, quando eu olhei no quadro negro, estava lá, né, argumentação, Eu falei, mas aula de argumentação numa aula de história? E aí eu descobri, os fatos históricos eram o insumo que o professor usava para, de fato, desenvolver a argumentação entre os alunos. O foco dele era mais na argumentação do que nos fatos históricos. Os fatos alimentavam a capacidade de argumentação. Então, no mundo hoje, a gente vê até as brigas e as polêmicas quase sempre são por falta de capacidade de argumentação, de senso crítico e de conhecer os fatos. Né? Perfeito. Então, muito importante no mundo hoje. Exato. E um ótimo exemplo também de como aprofundar o conhecimento, né, a partir de um desenvolvimento de habilidade. Claro. Né? Então, eu vou conhecer melhor a história se eu não estou só memorizando os fatos, mas eu estou realmente usando eles para argumentar, né, para conseguir fazer com que eu seja entendido, convencer o meu interlocutor, né, demonstrar algum problema de argumentação do outro lado, enfim. Né? Então, esse aprofundamento é o que a gente quer. E o que a gente vai precisar, né, ao casar as competências com os itinerários formativos, por exemplo. Né? Porque esse é o nosso desafio. Como casar a formação básica com os itinerários formativos? Como casar os itinerários formativos com as áreas de conhecimento? Como casar os itinerários formativos com os eixos estruturantes? Sim. São os novos desafios que nós temos. Né? Muito bem. Bom, também é importante a gente recapitular um pouco a legislação relacionada com o ensino médio. Né? Então, para entender que a gente está vindo de uma mudança, de uma construção normativa que decorre lá da nossa Constituição Federal. Desde 88, a gente tem a educação tendo como seu objetivo o desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania,
a gente tem no artigo 206 a necessidade de igualdade de acesso e permanência, né? Então, como é que a gente pensa o ensino noturno para que ele possa também refletir-se em igualdade de acesso e permanência? Bom, em 96, a gente tem com a LDB a finalidade específica para o ensino médio, aí não só falando mais da educação como um todo, mas do ensino médio, do desenvolvimento humano, técnico, ético, cognitivo e social. Ou seja, a gente está deixando mais claro que especificamente para o ensino médio a gente está falando de um desenvolvimento integral, né? De aspectos diversos desse ser humano, nosso estudante do ensino médio. Por fim, ainda na LDB, no artigo 9º, a gente tem a incumbência para a União de estabelecer as competências e diretrizes para o ensino médio que vão nortear os currículos. Ou seja, tem-se a legislação, mas tem também a BNCC, que é uma base nacional, uma diretriz, né, que estabelece competências de forma nacional e, portanto, que norteia o nosso currículo, aqui, no caso, o currículo paulista, em São Paulo, né? O caso de São Paulo ele é especial porque, na verdade, desde 2008 a gente já tinha um currículo, né? Então, o currículo oficial do Estado foi homologado em 2008, né? E ficou em vigor aqui está até hoje, mas na verdade não é até hoje, né? Até pouco tempo atrás está em vigor, né? Os nossos alunos estão vivendo o currículo oficial do Estado, e ele já trazia, desde 2008, habilidades a serem aprendidas e a necessidade da inclusão e da educação integral, né? Então, esse tipo de currículo foi inovador em 2008, trouxe aspectos muito importantes, como foco em desenvolvimento de habilidades, por exemplo, e é uma base muito importante em cima da qual a gente construiu o nosso currículo paulista. Bom, em 2014, a gente tem o Plano Nacional de Educação, que trata da universalização progressiva do atendimento escolar para os jovens de 15 a 17, ou seja, a gente conseguiu a universalização do ensino fundamental, mas a gente ainda não conseguiu a universalização do ensino médio, então a gente precisa ter um ensino médio que seja capaz de trazer esse jovem para a escola, para universalizar esse ensino. E também, já a meta 3 estabelece, né, como meta o uso de abordagens interdisciplinares e de currículos flexíveis no ensino médio, né? A flexibilidade aqui sendo entendida como a possibilidade de se escolha, de ter opções, de ter formas diferentes de viver o ensino médio, para que ele não seja rígido, né? Então, o contrário da rigidez é a flexibilidade, né? Para que a gente possa ter mais flexibilidade da perspectiva do nosso estudante. Em 2014, o Plano Nacional de Educação já trazia. Em 2017, a gente tem uma mudança na LDB que traz o estabelecimento da BNCC especificamente para o ensino médio e já estabelece que esse ensino médio vai passar a ser composto por, um lado, algo comum, com base na BNCC, e por outro, itinerários formativos, né, que devem ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local. Ou seja, o itinerário formativo ele não é nacional, né, ele é local. Ele tem que estar ancorado naquilo que é relevante para o lugar onde ele está. Bom, em 2018, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, né, que são revisitadas e que reforça essa composição aí da formação geral básica e do itinerário formativo de forma indissociável, né? Ou seja, a gente tem que tanto a carga horária quanto o currículo são compostos pela parte comum e por itinerários formativos, né? Dessa forma, a gente consegue garantir as aprendizagens essenciais que são comuns a todos os estudantes, tanto todos os estudantes do Brasil quanto todos os estudantes de São Paulo, e também o desenvolvimento das competências e habilidades que são específicas aí de cada itinerário formativo, né, que cada estudante vai percorrer na sua especificidade onde ele escolher. Bom, dado esse panorama geral, vamos olhar aqui para o caso de São Paulo especificamente mais recente, né? Em 2019, a gente teve a homologação do currículo paulista do ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental, né? Já começamos as formações para as componentes curriculares de projeto de vida, eletivas e tecnologia, além de iniciar as escutas com a rede sobre o currículo paulista, etapa do ensino médio, né? Em 2020, a gente fez a homologação do currículo paulista de educação
infantil e ensino fundamental. Desculpa, Não, a implementação. ensino médio, Isso, a gente, em 2020 a gente começa a implementação do educação infantil e ensino fundamental e faz a homologação do currículo paulista etapa do ensino médio. Perfeito. Então, 19 homologa ensino fundamental, desenvolve ensino médio. 2020 começa a implementação do ensino fundamental e homologa o currículo paulista do ensino médio. Então, em 2020 também a gente aproveitou e iniciou o desenvolvimento dos componentes do Inova. Esse ano, 2020, é um ano, nem preciso falar o quão atípico é esse ano, mas de uma forma ou de outra, as aulas de projeto de vida, eletivas e tecnologia começaram na rede desde o 6º ano até a 3ª série do médio, e elas vão ter um papel importante para ajudar a nos preparar para a implementação do novo ensino médio. De 2021 em diante, a gente vai implementar progressivamente o currículo paulista da etapa do ensino médio, tá? E aí a gente vai entrar em algumas das dúvidas que estão surgindo aí nessa implementação. Sendo que em 2021 a gente começa na rede estadual a implementação da 1ª série, em 2022 a gente começa na 2ª série, em 2023 na 3ª série. Ou seja, o aluno que está hoje na 1ª série, que o ano que vem estará na 2ª série, vai continuar vivendo o currículo oficial do Estado de São Paulo, tá? Que é anterior ao currículo paulista. Assim como o aluno que começou o ano passado o ensino médio e que o ano que vem vai estar na 3ª série, vai terminar a sua experiência de ensino médio dentro do currículo oficial do Estado de São Paulo. Já o aluno que ingressar no ensino médio no ano que vem, vai ser aí a primeira turma a começar o currículo paulista realmente no ensino médio, tá bom? Então essa é a primeira, acho que um primeiro ponto importante da implementação, no caso da rede estadual. As escolas particulares, e aí muitas das questões acabam vindo... Tem muitas perguntas sobre escola particular. No caso das escolas particulares, elas podem iniciar o desenvolvimento do currículo já em 2021, já na perspectiva do novo ensino médio, mas elas também podem postergar isso para o início em 2022. Essa foi uma exceção aberta pelo Conselho Estadual de Educação, considerando a complexidade do ano de 2020, a complexidade da implementação, etc. Agora, tem algumas escolas que já começaram, inclusive. Exatamente. Escolas privadas. Eu sei de escolas privadas que já começaram, que aderiram à proposta. Na verdade, até como informação geral, na área pública, nós temos agora, em dezembro, 190 alunos sendo formados em 5 estados brasileiros numa experiência do SESI-Senai, e vale a pena conhecer essas experiências, não vamos falar disso aqui agora, mas os resultados são fantásticos. Tirou muita gente, não é, do estado meio que de acomodação que estava, mas uma vez vencido esse desafio, ninguém quer voltar para o que era, Caetano. Está todo mundo muito encantado. Não, e nós também, aqui em São Paulo, Raquel, a gente teve, desde 2020, já pilotos da implementação do novo ensino médio com itinerários formativos técnicos. Né? Então, a gente já começou, são poucas escolas, né, mas em parceria com o Centro Paula Souza, fazer aí um experimento desse itinerário integrado com formação técnica e formação técnica e educação propedêutica, né, desde o começo do ensino médio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Bom, a gente está... Um outro aspecto que eu queria trazer aqui, que faz parte dos nossos objetivos do dia, também tem a ver com um pouco dar uma devolutiva de como foram os resultados das consultas públicas que a gente fez até agora, né? E que isso vai ser o gancho para a gente trazer os próximos passos, né? Que é continuar essa construção aqui em São Paulo. Em 2019, ano passado, a gente fez mais de 1.600 seminários junto às diretorias de ensino, né? Alguns foram na diretoria de ensino, alguns envolveram mais de uma diretoria de ensino, algumas foram em escolas polo, com participação de 140 mil estudantes e 18 mil professores. A gente conseguiu fazer um movimento amplo o ano passado, lógico que, né, a gente tem quase 1,5 milhão de estudantes do ensino médio, então não dá para envolver todos eles ao mesmo tempo, mas envolvemos 140 mil nesse processo de discussão e foram parte fundamental para a construção desse documento curricular que foi homologado aí pelo secretário, o parecer do Conselho Estadual de Educação aprovando o currículo paulista. Esse é um ponto importante também que eu queria mencionar, já veio algumas perguntas aqui, sobre
tinha uma pessoa que perguntou, mas o currículo paulista, ele é obrigatório também para a rede particular? Bom, vamos lá. O currículo paulista, ele foi construído pensando no sistema de ensino paulista, né? E aí o Conselho Estadual de Educação aprovou esse currículo paulista para o sistema, né? Então, vocês vão ver que ele tem aspectos bastante gerais e amplos dessa forma, porque ele se aplica a todo o sistema. No caso das escolas estaduais e no caso das escolas particulares, né? Então, as habilidades desse currículo paulista também vão ter que ser desenvolvidas pelas escolas particulares, tá? Agora, deste documento do currículo paulista para a implementação efetiva nas escolas estaduais, a gente ainda vai aprofundar e vai trazer novos elementos, né? E por isso que a gente também vai implementar muito do que foi trazido nas consultas públicas de forma mais específica agora na nossa rede estadual, tá? Bom, falando um pouquinho dessa consultas públicas, né? A gente fez 6 seminários digitais, né? Aí já esse ano, sobre a arquitetura do ensino médio, sobre cada uma das áreas do conhecimento propedêuticas e também sobre a formação técnica e profissional, tá? Esses seminários tiveram a participação de mais 70 mil profissionais da rede, né, que acompanharam, deram sugestões, críticas, tiraram dúvidas, deram ideias, e resultaram aí numa participação numa qualidade muito maior para o nosso documento do currículo paulista, né? Além desses seminários, a gente teve a participação direta no currículo, né? Então as pessoas puderam ler o texto preliminar e mandar comentários, sugestões, né? A gente teve aí para isso 98 mil participantes, quase 400 mil contribuições no documento. A equipe ficou aí finais de semana, noites trabalhando para consolidar isso, para, né, traduzir essas contribuições de forma efetiva no documento. E a gente teve uma participação bastante equilibrada, né? 42% professores, 42% estudantes e também da sociedade civil, né? A Associação dos Pesquisadores de Ciências Sociais participou, enfim, uma série de associações e entidades da sociedade civil também participou e contribuiu para o documento. Eu não estava aqui nessa época, sou recém-chegada, mas pelo que eu li, aquelas 397 mil, quase 400 mil participações foram ligadas a questões quanto à relevância do currículo e à pertinência do currículo. Então, isso é muito importante. A sociedade participou, validou a pertinência e a relevância do currículo para o momento que a gente vive hoje. Isso é um detalhe bem importante. Perfeito. E, inclusive, a gente tem aqui uma taxa muito alta de contribuições demonstrando essa pertinência. Desculpa, eu não sabia que vinha. O próximo... o próximo slide, fala da pertinência. Mas exatamente esse é o tema. Então, a gente teve 86% dos participantes nessas análises críticas do currículo avaliando como pertinentes os elementos que estavam ali descritos, né? E no caso dos 13% traziam a pertinência parcial, tinham feedbacks que a gente foi incorporando e melhorando o texto e foi deixando ele mais, progressivamente mais pertinente, né? No caso, no caso da relevância, a gente tem 84% também considerando relevantes e os 15% dizendo sobre a relevância parcial aí do documento, né? E nesse caso também a gente foi incorporando os feedbacks que essas pessoas trouxeram e comentaram aí, pessoas ou organizações trouxeram. Bom, a gente também fez uma série de questionários durante a consulta pública, né, sobre o novo ensino médio. Especialmente no caso dos estudantes, né, 77% dos estudantes têm interesse em mais de uma área do conhecimento, né? Então a gente perguntou para os nossos estudantes como que eles gostariam, ou se eles pudessem se aprofundar numa área, em qual área ou em quais áreas eles se aprofundariam, né? E aí a gente tem os indicadores para cada uma das áreas, a gente vê que é razoavelmente equilibrado, com um destaque aí para a formação técnica e para linguagens, mas uma característica importante, e aí vocês vão ver que não soma 100%, claro, é porque 77% dos estudantes têm interesse em mais de uma área do conhecimento, né? Então esse é um reforço aí
para a ideia dos itinerários formativos integrados, né? O currículo paulista, ele prevê as 4 áreas do conhecimento como possíveis focos do itinerário formativo, mas ele também prevê outros 6 itinerários integrados com a composição 2 a 2 dessas áreas do conhecimento, né? Então, linguagens, matemática... É impressionante o alto percentual de demanda por formação técnica e profissional. Sim. E o bom disso é que você forma o aluno, né, no nível técnico profissional, mas a própria arquitetura e o próprio currículo tem mecanismos para que o aluno depois continue a vida universitária se assim desejar. Então, há um entrosamento, uma integração que não existia entre o ensino técnico e a continuidade dos estudos no nível superior, que é o que todo mundo devia desejar, né? Que todos tenham oportunidade de fazer o ensino superior, mas podem já se qualificar ali. E aí volta a importância do comentário do secretário no início sobre o ensino médio noturno e a EJA, né? Exatamente. Então, na verdade, são desafios realmente que a gente tem, para os quais a gente tem que encontrar resposta. Tem várias sugestões aqui já, depois a gente lê. Perfeito. Eu fico também acompanhando no chat aqui no celular, nas perguntas que a equipe está sistematizando aqui pelo computador e também na Caetano, tem uma pergunta aqui, eu não quero interromper com perguntas, mas ela é bem pontual e eu sei que você tem a resposta, quem sabe a gente já... Porque algumas já estão sendo respondidas, né? O regimento escolar deve ser alterado para a implantação do novo currículo do ensino médio? Poderiam esclarecer como isso será realizado e até quando? Eu sei que a gente já tem isso decidido, você podia dar um lembrete. Esse é um ótimo ponto, Raquel. Muita gente tem me perguntado, inclusive até discuti esse tema com o Conselho Estadual de Educação. O Conselho recentemente, só para contextualizar, o Conselho Estadual recentemente postergou o prazo que as escolas têm para fazer mudanças no seu regimento escolar, apresentar para as diretorias de ensino para que passe a ser vigente em 2021. Né? Então, as escolas particulares que quiserem fazer mudanças no seu regimento escolar, por exemplo, para implementar a proposta do novo ensino médio, podem também fazer até dia 30 de outubro, até o final dessa sexta-feira, para mandar esse regimento revisado para as diretorias de ensino. Isso não é necessário, uma vez que essas escolas podem também começar o novo ensino médio só em 2022. Então, elas podem também fazer essa mudança só no ano que vem. No caso da rede estadual, a gente vai ter uma mudança de currículo, então a gente vai implementar um currículo paulista na etapa do ensino médio a partir da primeira série do ano que vem, e vocês vão ver, a gente não vai ter uma mudança em matriz curricular na primeira série, né? A gente já fez algumas mudanças já no ano passado, e a gente vai implementar essas mudanças por meio de resolução do secretário. Né? Então a gente não vai fazer uma mudança, um movimento amplo de mudança de regimento escolar da rede estadual este ano para implementação no ano que vem. A gente vai começar essa implementação só com essa resolução de matriz curricular do secretário. Tá. Mas o ano que vem a gente vai fazer um movimento amplo de discussão das propostas pedagógicas das escolas e, portanto, também da adequação do regimento escolar para a vigência a partir de 2022, levando em consideração que esse ano a gente tem pouco espaço, a gente tem menos espaço esse ano para grandes discussões no âmbito da escola, né? Então, a gente também tentou priorizar esse ano não fazer esse movimento tão grande de discussão da proposta pedagógica e do regimento interno, para isso ficar no âmbito da Secretaria Estadual para o ano que vem. Tá? Então esse é um ponto que também muita gente pergunta e eu queria esclarecer. Bom, vamos voltar a falar da nossa consulta? Vamos lá. A gente, na hora de perguntar para os estudantes, a gente também perguntou para eles quais motivos eles levantam, né, para a escolha dos itinerários. Né? O que faz eles escolherem um itinerário ou outro, ou se aprofundar em uma área do conhecimento ou outra. Então, a maior parte pensa na preparação para o mundo do trabalho, com 43%, mas você tem 38% que olha para as disciplinas que eu gosto de estudar, estão nessa área. Né? Eu gostei muito da do professor Afonso Gomes. Ele falou assim no canal da diretoria de ensino, então não sei se se ele é supervisor ou PCNP, mas o professor Afonso fala assim: o currículo atraente para os jovens do ensino médio, como diz Rubem Alves, deve pensar em ser ferramenta ou brinquedo. A ferramenta por ser útil para viver como indivíduo e coletivamente. O brinquedo por mobilizar a alma, com os sonhos, com o bem-estar.
né? Então, a gente vê aí nessa pesquisa o quanto nossos estudantes concordam com o Rubem Alves, né? Por um lado, estão pensando no mundo do trabalho, por outro, estão pensando naquilo que eles gostam de estudar, no que mobiliza, né, a alma deles, como diz o Ferramenta Rubem. e alma. Ferramenta e brinquedo. Brinquedo. Bom, e tem 16% que também gostaria de se preparar para o vestibular, para o Enem, né? Um contingente grande de alunos também que estão pensando no ingresso no ensino superior e estão procurando os itinerários formativos para esse ingresso. Um ponto importante aqui, Raquel, que eu acho que eu sempre gosto de lembrar a nossa rede, é que a gente está em discussão contínua com a USP, Unesp, Unicamp e com o INEP sobre os exames de ingresso no ensino superior, tá? Então, o INEP no caso do Enem, né? O presidente do INEP esteve no seminário que a gente promoveu aqui com as outras secretarias estaduais de educação aqui em São Paulo. Então, a gente convidou as secretarias estaduais dos outros 26 unidades da federação para virem para cá, para a gente conversar sobre o novo ensino médio de forma geral, e o presidente do INEP esteve conosco, a gente conversou sobre o Enem, e ele está muito alinhado nessa perspectiva de que o Enem tenha que refletir também os itinerários formativos. Claro, uma grande mudança que vai acontecer a partir dessa reforma do ensino médio é a avaliação para entrada nas universidades, não é? Então, esse é um ponto importante. A gente não tem ainda informação sobre o Enem, mas claramente o Enem, como existe hoje, não existirá mais, né? Ele não tem mais sentido a partir da implementação do ensino médio. Pois é. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, deixa eu aproveitar. A Rosana Morilha pergunta: as escolas particulares poderão implementar o currículo do ensino médio em 2021 nas 3 séries ou de forma gradativa, como será nas nossas escolas estaduais? Rosana, não tem nada que impeça elas de fazerem a implementação direto nas 3 séries, mas acho que é importante levar em consideração que se o estudante já viveu, por exemplo, a primeira e a segunda série do ensino médio no modelo atual, eu acho que dificilmente essa escola conseguiria fazer esse estudante ter na 3ª série a carga horária de itinerários formativos, por exemplo, que ela precisaria para poder aprofundar esse estudante, né? Então, acho que não tem o que impeça, mas eu imagino que a maior parte das escolas, não todas, vão fazer a implementação gradual nesse sentido, porque não é uma coisa trivial implementar os itinerários formativos, né? Então, acho que esse é um ponto interessante na hora de olhar aí, conversar com as escolas particulares. Talvez alguma tenha achado alguma solução que a gente não conheça, e aí vale a pena a gente até conversar sobre, mas eu não conheço nenhum caso que vai ser feita essa implementação das 3 séries de uma vez. Faz mais sentido você começar num modelo novo e ir caminhando gradualmente, né? Pois é. Bom, vamos falar um pouquinho sobre EJA e noturno, né? Então, o professor Rodrigo nos cobrou bastante, vamos falar um pouquinho sobre EJA e noturno. A gente também ouviu os alunos com relação ao ensino período noturno e sobre a educação de jovens e adultos. A gente tem aí que 70 e poucos, né, 71 no caso do noturno, 73 no caso da EJA, espera a oferta de cursos técnicos nesses momentos. Então, a procura pelo itinerário formativo ela é bastante mais intensa na EJA e no noturno, né? Então, muitos também PCs e diretores também comentaram isso aqui no chat, né? Quão importante é fazer essa integração. E aí a gente vai ter que pensar em formas de fazer essa integração, no caso da EJA e do noturno, né? Então esse é um tema que tem também nos chamado bastante atenção. O secretário falou da possibilidade de um tempo a mais à distância. Tem uma pergunta aqui, Caetano, que fala: o currículo homologado está articulado com o ensino híbrido? Claro, na verdade, eu até acho bom recomendo fazer uma observação sobre o ensino híbrido. A gente tem falado muito do ensino híbrido, é o que veio para ficar mesmo, mas ensino híbrido não é só com a tecnologia. O hibridismo não acontece só com a tecnologia. Na verdade, desde 1932, quando os pioneiros da Escola Nova falaram na Escola Nova, eles falavam de metodologias ativas sem ter esse nome. Falavam de hibridismo sem ter esse nome. Híbrido quer dizer mistura, a gente sabe disso em química orgânica, é uma mistura, é orgânica. Então,
quando você fala das metodologias ativas, a gente está falando do ensino híbrido, são formas misturadas de fazer com que o aluno aprenda. É claro que a tecnologia deu uma característica muito especial, mas as metodologias ativas, as rodas de conversa, a aula invertida, usando ou não tecnologia, são formas de ter o aluno participando mais, de desenvolver colaboração entre colegas e professores, entre os pares. Então, esse ensino híbrido, tecnológico ou não, veio para ficar e é uma das demandas, até pelo estudo socioemocional que o Caetano leu num dos nossos slides, que atendem o próprio jeito de ser do jovem pensar, do jovem atuar. Então, sim, o currículo é adaptado, é possível e será implementado dentro dessa ideia do hibridismo, né? Muito bem colocado, Raquel. Eu não tinha pensado sobre essa lógica do híbrido. Eu acho que faz muito sentido, né? A gente está falando disso faz muito mais tempo do que mais tempo. Parece. Bom, voltando para a nossa questão do curso técnico, o professor Daniel Mendes perguntou, haveria a possibilidade de termos o técnico integrado no noturno? Bom, vocês sabem, a gente está ampliando aí o ensino técnico de forma bastante intensa na rede estadual, por meio do programa Novotec, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia, e a gente já vai ter, o ano que vem, um piloto dessa integração do curso Novotec integrado em uma turma do noturno, sim, Daniel. Nesse momento, em 2021, ainda será um piloto, não é fácil, né, tem vários desafios para isso, mas a ideia é fazer com que esse piloto cresça de forma rápida, se a gente conseguir fazer ele dar certo ano que vem. Olha, a nossa última discussão sobre Enem deixou ainda uma dúvida que eu queria esclarecer para o Zé Rubens e para a Denise. Eles perguntam, essas mudanças no Enem e nos vestibulares já acontecerão para o próximo ano? Não, não. Elas estão sendo programadas, estudadas, articuladas, mas elas só serão implementadas quando nós já tivermos o volume aqui em São Paulo, por exemplo, só depois de 2022 nós teremos alunos preparados para essas mudanças. Então, são caminhos que estão sendo tomados, tendências que serão concretizadas, das quais a gente tem que participar, não só sugerindo, questionando, mas, claro, não serão para o ano que vem. Muito bem. E, por fim, falando sobre os outros dois elementos dessa consulta, né, das propostas para EJA e ensino noturno, a gente tem aí que já mesmo na resposta dos estudantes já veio a possibilidade, né, o interesse, né, de parte deles com o reforço com tutoria à distância, o reforço com tutoria presencial. Né? Então, como é a forma da gente ampliar de alguma forma a carga horária desses estudantes, trazer mais oportunidades para eles aprenderem, né? Isso também já foi pautado de alguma forma com os nossos estudantes e está sendo discutido. Né? A gente tentou fazer de forma bem resumida alguns dos comentários, sintetizar alguns dos comentários e sugestões apresentados pelos estudantes. Né? Então, vamos dizer assim, a gente trouxe o quantitativo, muita gente questionava a gente, mas eu queria saber, só tem pesquisa quant, não tem pesquisa qualitativa? A gente trouxe também, ouviu os estudantes, conversou com eles, fez grupos focais, a gente tentou resumir um pouco aqui o qualitativo do que veio de percepção desses estudantes. Né? Então, sobre a arquitetura do ensino médio, muitos dos respondentes têm uma demanda por preparação para o mundo do trabalho e relatam um desejo de se especializar durante o ensino médio, né? Então, de trazer algum tipo de vocação ali já nesse ensino médio. Um outro elemento importante é o acesso aos conteúdos preparatórios para o vestibular, então, querem ter mais informação de como acessar o ensino superior, né? Então, esse ano a gente fez o envio aí dos cadernos do Enem, então que trazem questões relacionadas ao Enem. A gente incluiu no material de projeto de vida orientações específicas para como se acessar o ensino superior, né, para ajudar também nesses casos, mas esse foi um ponto importante que surgiu aí nas conversas com os estudantes. Em relação a esse primeiro ponto, Caetano, não é que a uma demanda por preparação para o mundo do trabalho e, né, relata o desejo de especializar no ensino médio, é claro que quando a gente fala do ensino médio, nós estamos falando do noturno, do EJA, é claro, né, todos os alunos que desejam.
E várias perguntas, Caetano, você podia comentar um pouco, tem gostado dessa ideia, né? Acha a ideia ótima de acrescentar, inclusive, algum treinamento EAD para o noturno, mas pergunta o seguinte, lembram da necessidade de investimento em infraestrutura nas escolas e nas diretorias de ensino para que possa adotar o ensino híbrido, noturno, EAD noturno. Essa é uma dúvida que está bem frequente. Você quer comentar um pouco? A infraestrutura é sempre uma questão fundamental para a gente poder ampliar as possibilidades da escola, né? A gente está falando sobre aprofundamento, a gente está falando sobre ensino híbrido, a gente está falando sobre metodologias ativas, sobre ampliação da carga horária. E aí, essas inovações também podem se beneficiar muito da estrutura. Eu sempre falo para a rede, Raquel, que a implementação do novo ensino médio em si, ela não parte do pressuposto que haverá uma estrutura diferente, né? Mas ela pode, com certeza, ser híbrido. Ele pode ser de tecnologia ou não. Isso, assim como o híbrido pode ser mais tecnológico ou menos, a lógica do novo ensino médio é uma lógica curricular, ou seja, como é que eu consigo mudar o meu currículo para que eu aprenda mais detalhadamente ou aprofundadamente sobre uma área ou algumas áreas. Agora, a gente sabe, e a Secretaria, acho que, pelo menos a gestão do secretário Rosselli, ela é muito, tem uma ênfase sim na tecnologia, né, na adoção da tecnologia. A Renilda é uma grande defensora da melhoria da infraestrutura das escolas, de forma geral, e especificamente também na ampliação da estrutura tecnológica nas escolas, né? Então, a gente está fazendo um processo longo e grande, bastante amplo, de compra de computadores, né? Tem uma ata de registro sendo elaborada aí pela Prodesp para que a gente possa fazer essa compra para as escolas, né? Então, a gente está, assim, preparando essa melhoria do parque, vamos dizer assim, o parque tecnológico das escolas. A gente teve uma experiência muito interessante esse ano com o Centro de Mídias, né? Então, antes a gente falava, para a gente falar diretamente, o ano passado, Raquel, para a gente falar diretamente com o trio gestor, que nem a gente está falando aqui, a gente, em muitos casos, tinha que ir até a cidade. O trio gestor tinha que ir até a diretoria de ensino e a gente falava com os diretores na sala da Rede do Saber lá, para poder interagir com eles e tal. Agora a gente já está num momento, com o Centro de Mídias, de interação muito mais direta, aqui no celular, na mão de cada um, né? Tem a versão web e tal, mas assim, a proximidade é muito maior. E aí, uma das coisas que está previsto nessa expansão do Parque Tecnológico é justamente a expansão do Centro de Mídias para as escolas, né? Para que as escolas também tenham uma recepção melhor do sinal do Centro de Mídias diretamente na escola, né? A gente tem muitas experiências bacanas, né? Tem uma escola em Sorocaba, a Escola Estadual Egeu me mandou esses dias, a diretora, as fotos do planejamento de aquisições deles com recurso do PDD paulista e do PDD nacional, focado em escolas de ensino médio inovadoras, né? E eles também estão fazendo um mini centro de mídias lá dentro da escola, para que tanto os alunos possam se aprofundar no uso de tecnologias e na gravação e na transmissão como autores desse processo, mas que também eles possam fazer transmissões da escola para quem estiver em casa, da escola para o resto da comunidade, enfim, uma série de usos muito bacanas do Centro de Mídias dentro da escola, né? Então, o mini Centro de Mídias na escola foi uma iniciativa da própria Escola Egeu, lá de Sorocaba, e que é muito bacana, né, pra gente ver esse tipo de mudança. Não, eu fico muito empolgada vendo o mundo de hoje, com todas as dificuldades, com o horror que foi a pandemia, vidas que não voltam, mas o que a gente caminhou e para onde estamos indo é uma coisa que me fascina. Eu faço parte, olha eu contando minha idade aqui, eu faço parte de uma geração que fez o primário naquelas carteirinhas de 2 que tinha, tipo as que tem lá na entrada do gabinete do secretário na sede da República. E quando eu projeto a escola do futuro, eu fico absolutamente fascinada. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Sonhar, projetar. Agora, sonhar em carregar todos os alunos juntos, né? Isso é uma coisa que me preocupa muito, esse risco de evasão. E o próprio sentimento, Caetano, de algumas pessoas, de que alguns alunos não nasceram para a universidade. Não é verdade.
Não é verdade. Nesse esforço nosso de implementação do Currículo Paulista, de inovações, de mudanças, de futuro, de crescimento, de evolução, nós temos que pensar o tempo todo nenhum para trás. Todo mundo tem o mesmo potencial de aprendizagem. É muito triste quando a gente vê a pesquisa do INEP e que vê que nas escolas públicas, uma pesquisa feita com professores de 9º ano, 39% de professores não acreditavam que os seus alunos terminariam o ensino médio. Nas escolas privadas, 90% acreditava que os alunos terminariam. Então, essa é uma cultura que a gente tem que combater intencionalmente, propositalmente, com ênfase. Todo mundo tem potencial. A gente precisa chegar neles e trazê-los conosco. Maravilha, Raquel. Raquel, eu vou tentar passar um pouquinho rápido pelos slides. A gente tinha se proposto para tem bastante pergunta bacana que a gente quer passar e trazer muita informação. A gente se propôs a ficar com vocês aqui hoje até às 11, mas a gente vai depois, também, se por acaso tiver alguma pergunta que a gente não responder, a gente vai enviar um comunicado com todas as perguntas e respostas ali, passo a passo também, tá, pessoal? Então... E eu quero só repetir, porque eu já vi a pergunta repetida aqui, repetir uma informação que eu dei no início. Nos dias 24, 25 e 26 de novembro, nós vamos fazer os ATPCs voltados para a formação de professores. Então, claro que a gente está falando da arquitetura, da organização, das mudanças, estabelecendo uma linguagem comum, um cenário comum com a rede, com todo mundo, mas esse é o primeiro de vários encontros que teremos com a rede para aprofundamento da questão do ensino médio, inclusive formação de professor específica. Bem, então vamos ter formação, a gente vai apoiar a construção das propostas pedagógicas, por isso que a gente precisa passar aqui pelo nivelamento básico de informações gerais com todo mundo. Isso. Bom, voltando para a nossa consulta pública, outros aspectos qualitativos que vieram daí em sugestões apresentadas pelos professores, né? Falamos um pouco dos alunos, o que veio das consultas, das sugestões dos professores, né? Então, a primeira coisa sobre a arquitetura do ensino médio, que a distribuição da carga horária tem que levar em conta a maturidade dos estudantes e as oportunidades de se aprofundar discussões do projeto de vida, né? Então, os professores estão preocupados com o momento de vida que os estudantes vão fazer as escolhas para poder se aprofundar, né? Também surgiu a necessidade de aumentar a atratividade da EJA, assim como no nosso chat aqui, isso também surgiu por parte dos professores, ofertando cursos de qualificação profissional mais conectados à realidade dos estudantes. Tá? Só para a professora Simone falou assim, confirma por favor, o Novotec integrado não seria somente no diurno? Sim, professora Simone, hoje o Novotec integrado é só no diurno, mas a gente começou um piloto, então vai ter algumas escolas, pouquíssimas escolas, que o ano que vem vão começar o integrado no noturno, tá? Isso é importante porque justamente a gente quer, os professores aqui estão dizendo que é importante aumentar a atratividade da EJA, ofertando cursos de qualificação profissional. Fazendo o Novotec também no noturno, a gente aumenta, é a forma de aumentar a qualificação profissional de forma mais conectada à realidade dos estudantes. Então, isso é um piloto para o ano que vem. A enorme maioria dos cursos do ano que vem do Novotec são de diurno, então não se preocupem com isso. E não diretamente, mas vinculado a essas questões, Caetana pergunta aqui o seguinte, os itinerários formativos serão estabelecidos pela SEDUC e escolhidos pelos alunos, ou será algo elaborado em cada escola a partir do projeto de vida dos alunos? É claro que se aprofunda nisso, mas é claro que não vai haver uma imposição da SEDUC em relação aos itinerários. Exatamente, flexibilidade é isso, a possibilidade da escola, do município, da realidade social, cultural, local, econômica, definir os rumos daqueles itinerários formativos. Então, esse é um dos princípios da reforma, não é? Que haja ressonância para as demandas locais. Exatamente, então, Raquel. Não faria sentido ter uma coisa, todas as escolas vão seguir assim. Exato. O que a gente vai construir agora de forma participativa com toda a rede são alguns dos itinerários formativos que vão poder ser ofertados.
E aí, muitas vezes, vem essa pergunta, às vezes, por exemplo, os professores ou alguns diretores ficam preocupados, assim, meu Deus, mas aí o aluno vai poder fazer qualquer coisa que ele quiser? Também, vamos lá, né, Não. pessoal? Tem que ser, a gente tem que ser razoável e pensar no bom senso. Então, o que a gente sempre fala é que a oferta, ela vai passar pela gestão da escola e ela vai ter que fazer sentido para aquele contexto local em que a escola está inserida, com os professores que aquela escola tem, Claro. enfim, essa arquitetura local tem que ser levada em consideração na hora de ofertar os itinerários Exatamente. formativos. E aí, uma vez a escola ofertando os itinerários formativos, o estudante vai poder escolher aqueles itinerários, o itinerário qualquer que seja, que faz mais sentido para aquele projeto de vida específico, né? Exatamente. Então, esse equilíbrio entre a realidade, o que existe, e as demandas e os impulsionamentos que queremos fazer. É muito legal, é um desafio muito gostoso. Sim, perfeito. Bom, o último ponto que eu queria trazer aqui de destaque, lógico, não são esses, mas um último de destaque que eu queria trazer de qualitativo, de sugestão dos professores na nossa consulta, foi de que as escolas PEI têm bons exemplos de trabalho por área do conhecimento, isso também já foi falado aqui no chat hoje, que podem servir de inspiração para o novo currículo. Isso é verdade. A gente tem tentado trazer as oportunidades da Escola PEI para todas as escolas estaduais, né? A gente fez isso com o Projeto de Vida, a gente fez isso com eletivas, e na hora de implementar esse novo currículo do ensino médio, não podia ser diferente. A gente está olhando para várias experiências bem-sucedidas da rede estadual, e quando a gente fala de trabalho por área do conhecimento, muitas experiências estão bem-sucedidas nas escolas de período integral, e a gente vai levar elas em consideração para construir aí esses detalhamentos dos itinerários formativos. Esse é um ponto tão importante, a gente tem tanta experiência legal acontecendo na rede, às vezes a gente mudou tudo, então acha que tem que começar tudo do zero. Não tem que começar do zero, não é? A gente tem que olhar para as experiências de sucesso, às vezes o vizinho tem uma experiência legal que a gente pode aproveitar, acrescentar em cima dela, enriquecê-la. Então, é um olhar também para o que tem de bom, o que vem sendo feito no nosso entorno, no nosso estado, no nosso país, e aproveitar as experiências de sucesso. Isso é inovação. Você chega a parte de um ponto e vai inovando, acrescentando, enriquecendo. Não é zerar tudo e fazer tudo diferente só. É avançar. É avançar. Vamos falar então sobre como que a gente está pensando nessa estrutura geral para o ensino médio, né? Então, a gente tem aí alguns parâmetros colocados pela legislação, como eu mencionei antes, a gente vai trazer esses parâmetros aqui para a realidade de São Paulo, a partir do que foi homologado no Conselho Estadual, né? Então, a gente está falando de um currículo, no nosso caso, de 3.150 horas, tá? A gente tinha 3.000 horas até 2018, até 2019, né? Em 2020, a gente passou a aumentar a carga horária das escolas com as componentes curriculares do Inova. Então, os alunos que ingressarem no ano que vem no ensino médio, por exemplo, vão concluir seu ensino médio com 3.150 horas. Dessas 3.150 horas, 1.800 horas vão ser de formação geral básica. Essa formação geral básica vai percorrer os 3 anos do ensino médio, tá? E o restante, 1.350 horas, vão ser de itinerários formativos. Esses itinerários formativos vão percorrer também o período de 3 anos, ou seja, eles já começam no ano que vem. Mas como isso, Caetano? Bom, vou explicar um pouco, né? Então, de forma geral, as 1.800 horas tem a ver com a definição da legislação, né? Então o LDB já coloca 1.800 horas para a parte comum, e os itinerários formativos ficam com o restante, as 1.350 horas, né? E não tem problema que eles tenham mais do que as 1.200 horas que a legislação estabelece, porque ela estabelece no mínimo 1.200 horas e no máximo para o itinerário formativo e no máximo 1.800 para a formação geral básica. Bom, essa formação geral básica vai percorrer as mesmas 4 áreas do conhecimento que a gente já tem hoje, né? Então, os mesmos componentes curriculares previstos nessa área do conhecimento. Então, isso foi um elemento que surgiu nas consultas públicas, surgiu toda vez que a gente falava, surgia a necessidade de manutenção dos componentes curriculares, embora eles sejam integrados em área do conhecimento. Então, o professor vai continuar dando aula de história, o outro vai continuar dando aula de biologia, vai continuar dando aula de química. A gente vai fazer a integração desses componentes dentro da área do conhecimento, mas, por exemplo, a atribuição de aula vai continuar sendo por componente curricular. No caso
dos itinerários formativos, né, aí a bolinha de baixo, as 1.300 horas, esses itinerários também vão estar organizados por área do conhecimento, sendo que também existe aí, abre aspas, uma quinta área, que é a formação técnica profissional, que na verdade são muitas áreas, né? Você pode ter uma formação para a área de negócios, você pode ter uma formação para a área de tecnologia, você pode ter uma formação para a área de saúde, enfim, tem uma série de possibilidades aí para a área de formação técnica profissional. Mas o fato é que ela também vai ser, um itinerário também vai percorrer as áreas do conhecimento. Caetano, a gente pode voltar no slide? Deixa eu só acrescentar uma coisa. Às vezes os professores têm dificuldade de entender como que você vai continuar com o seu componente curricular numa área de conhecimento, e você já explicou super bem, o exemplo prático de uma situação que eu vi. Né? Aula de Ciências da Natureza das 7h30 às 9h30, 2 horas. Energia, é o tema. O professor de física fala o que é energia na física, o que é energia na química, na matemática. E os professores juntos trabalham com os alunos uma aplicação prática, um evento, uma situação, um problema, um desafio que vai integrar esses conhecimentos de diferentes componentes específicos numa aplicação, numa inovação, numa situação inovadora. Então, é mais ou menos assim que os componentes vão trabalhar dentro das áreas de conhecimento. Muito bem. Esse é um ótimo, eu adoro esse exemplo, e vai ter vários desses exemplos no nosso material de apoio ao estudante, né, apoio ao professor. Ano que vem a gente vai ter esse material impresso também para os professores, e ele vai trazer aí, para cada componente curricular, sequências de atividades integradas entre si, né? Então, claro, vai ter uma sequência de atividade de biologia e uma sequência de atividade de química, mas as duas vão trabalhar habilidades muito próximas e parecidas com objetos do conhecimento integrados. Por exemplo, a energia, que pode ser trabalhada dentro de um aspecto dentro da célula, por exemplo, né, a produção de ATP, quando pode ser também trabalhado pela química, né? Como é que você faz a transformação química que gera energia para o corpo humano, né? Então, enfim, esse é um exemplo que eu acho que é sempre importante da gente retomar. Bom, os componentes curriculares, eles vão ser mantidos na sua formação geral básica e também vão ter seu aprofundamento nos itinerários formativos. Então, se eu sou professor de física, eu vou poder aprofundar com os meus alunos a física no itinerário formativo de ciências da natureza ou no itinerário formativo integrado de ciências da natureza e matemática, né? Então, o componente também vai aparecer nos itinerários formativos. Exatamente. Tá? Quando a gente fala sobre os itinerários formativos, eu queria trazer aqui algumas informações gerais e a gente tentou estruturar essa apresentação a partir das 4 perguntas que sempre aparecem, né? Então, o que são os itinerários formativos? Quais são os 4 eixos, né? O que são, o que tal esses eixos estruturantes? Qual que é a importância de aprofundar o currículo, né? Por que a gente está fazendo esse aprofundamento curricular? E como que ele vai ser implementado na prática na escola estadual, tá? Bom, o que são os itinerários formativos? O que eu acho que aqui a gente testou deixar, de novo, a gente vai disponibilizar os slides para vocês, para poderem usar em qualquer contexto que vocês quiserem, e aí é importante trazer toda a informação, né? Então, eles são um conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes que possibilitam o estudante escolher conforme seu interesse. Então, a legislação, ela traz de forma bem ampla ainda, mas ela deixa claro que é aquilo que o estudante vai escolher, tá? E ele vai escolher isso para prosseguir seus estudos ou para se integrar ao mundo do trabalho, né? Então, vai aprofundar o seu conhecimento. Isso pode ser feito em áreas do conhecimento ou na formação técnica e profissional. Esses itinerários formativos vão estar organizados também em eixos estruturantes, tá? Então, as diretrizes curriculares nacionais da educação do ensino médio também já trazem os eixos estruturantes, né? Que é a investigação científica, processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. É uma forma de deixar mais claro como que as habilidades e competências do ensino médio contribuem para que o estudante realmente consiga
ser preparado para a vida, né? Qualquer coisa que o estudante for depois, no futuro, fazer, seja de ingressar no mercado de trabalho, seja ingressar no ensino superior, seja fazer um curso tecnólogo, seja abrir uma empresa, abrir uma ONG, sei lá o que for fazer, esse estudante vai estar bem preparado para a vida se ele tiver a sua criatividade bem desenvolvida, né? Se ele souber criar as coisas e construir projetos novos, se ele souber e tiver experimentado empreender seus próprios projetos, e aí empreender pode ser uma empresa, pode ser uma ONG, pode ser um projeto de pesquisa, né? Pode ser a própria vida. A própria vida, né? Enfim, e se ele souber fazer uma intervenção no seu meio sociocultural, né? Então, se ele puder, ele vai ter que saber participar das reuniões de bairro, vai ter que saber se a pessoa mora num condomínio, a convivência com o coletivo, né? Uma associação, enfim, é importante ele saber fazer uma intervenção e mediar esses contextos coletivos, né? Viver em sociedade, se preparar para a cidadania, e é importante ele também saber fazer uma investigação, né? Saber fazer uma pesquisa. Se ele souber fazer uma pesquisa, ele vai estar mais preparado para o ensino superior, não só para ingressar, mas também para permanecer no ensino superior, que também é um desafio que a gente tem que preparar os nossos alunos, mas também vai poder fazer uma pesquisa de mercado numa empresa que ele for trabalhar, por exemplo, né? Ele vai conseguir fazer uma pesquisa acadêmica, pedagógica, né? Vai conseguir fazer uma pesquisa se ele for trabalhar como professor, por que não? Né? Então, são eixos que ajudam a gente Essa pesquisa pedagógica eu quero reforçar. Sim. A gente tem que desenvolver a ideia de que pesquisa não é uma coisa abstrata, você não tem que pesquisar a epistemologia da educação. Tem também, se você quer ser um pesquisador da área educacional. Mas todos nós, professores, temos o desafio de pesquisa sobre problemas que acontecem em sala de aula. Por que a criança acha que 1/3 é maior do que 1/2? Porque 3 é maior que 2? O que está por trás do raciocínio dessa criança? O que os erros dos nossos alunos nos ensinam sobre os processos cognitivos e a forma como a gente aprende, como o ser humano aprende? Então, nós temos que fazer cada vez mais, e eu tenho estimulado e gosto de estimular isso, Caetano, a pesquisa na sala de aula. Perfeito. Se nós quisermos avançar no nosso conhecimento sobre a educação, nós temos que ir para onde a educação acontece, que é na sala de aula. Nós temos que ter professores pesquisadores. Temos que ter professores pesquisadores cada vez mais. Muito bem. Bom, continuando a falar sobre os eixos estruturantes, eles têm que integrar e integralizar os diferentes arranjos dos itinerários formativos. Ou seja, eles também são uma forma de que o estudante, por exemplo, ao mudar de escola, mesmo que ele mude de itinerário formativo, ele também vai ter um elemento que é comum. Ele também, em qualquer que seja o itinerário formativo que ele vai cursar, ele vai ter esses 4 eixos, né? A ideia é que se cria oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à sua realidade contemporânea. É um jeito de fazer com que as habilidades do ensino médio sejam necessariamente orientadas para intervenção na realidade, para pesquisa sobre a realidade, para empreendedorismo sobre algo concreto, né, com algo concreto. A gente acredita que dessa forma ele vai promover a formação pessoal, profissional e cidadã, né? Aquela formação integral que a gente ouve desde da promulgação da nossa Constituição Federal. Bom, portanto, a gente precisa, nesses itinerários formativos, tem que envolver os estudantes em situações de aprendizagem que permitam que eles produzam conhecimento, que eles criem, que eles intervenham na realidade e empreendam projetos seus presentes e futuros, né? Bom, agora, qual que é a importância desse aprofundamento curricular, né? Como é que a gente traz profundidade? Por que a gente tem que trazer profundidade para o que o aluno vai aprender? Né? A gente tem algumas pistas sobre isso, né? Então, desde o Conselho Nacional de Educação, lá em 2018, na Resolução 3, ele já fala que o itinerário formativo tem que ser orientado para o aprofundamento e ampliação da aprendizagem na área do conhecimento. Ele é uma oportunidade para não estar na superfície do conhecimento, mas de realmente conseguir aterrar, aprofundar e permitir que os alunos desenvolvam habilidades mais complexas na medida em que eles fazem esse aprofundamento, né?
para que eles consigam se apropriar de procedimentos cognitivos e uso de metodologias que favoreçam o protagonismo juvenil. A gente quer estudantes que não sejam apáticos e que estejam ali só para cumprir horário. A gente quer estudantes que estejam engajados com a produção do próprio conhecimento. E, portanto, o itinerário formativo tem que dar essa oportunidade para eles. A indicação 198 do Conselho Estadual de Educação, agora em 2020, desse ano, também fala sobre a necessidade de aprofundar o conhecimento no ensino médio e com isso, se preparar para o prosseguimento dos estudos ou do mundo do trabalho. O mundo do trabalho não quer só superficialidade. A gente precisa de pessoas que virem professores, que virem médicos, que virem operadores de câmera, que virem produtores, enfim, estejam no mercado de trabalho, que consigam se aprofundar naquilo que fazem, né? A gente tem que permitir que os alunos aprofundem também numa área do conhecimento para que eles possam experimentar o que é essa área que os interessa, que eles escolheram, né? Já desde o ensino médio. E a gente deve permitir que eles se aprofundem para que eles se reconheçam também nessa área e, portanto, desejem continuar e façam desse trabalho investigativo, criativo, empreendedor, algo de seu, né? Alguma coisa própria do próprio estudante. Ou seja, estudar virou profissão de vida. Independente da sua profissão. Continue estudando. Continue estudando sempre. Não está diretamente ligado ao que você está falando, Caetano, mas tem uma pergunta bastante pontual que eu tenho medo da gente deixar passar e gerar mal entendido, que é o seguinte: como conciliar o fornecimento de material didático para as turmas de segundo e terceiro ano em 2021 e 2022 no currículo oficial do Estado de São Paulo, mas com a implantação do currículo paulista? Isso aqui pode gerar mal entendido. Vou até repetir, eu também tive que ler a pergunta para como conciliar o fornecimento de material didático para as turmas do segundo e terceiro ano, porque o primeiro vai mudar, segundo e terceiro, em 2021 e 2022, no currículo oficial do Estado, com a implantação do currículo paulista. Perfeito. Porque, entendeu? Sim, é um mal entendido fácil de acontecer e que pode gerar... Vamos lá. As turmas da segunda e da terceira série do ensino médio vão continuar utilizando o mesmo material didático de apoio que elas utilizaram esse ano. Então, a gente não vai mexer mais no material didático da segunda e da terceira série para o ano que vem. O material de apoio que eu mencionei que vai ser novo e já vai pensado nessa trabalho de área do conhecimento, as sequências de atividades já vão pensadas para a área do conhecimento, é o da primeira série do ensino médio. Tá? Isso pensando nessa implementação progressiva. Né? Então, os professores que já têm aí seu planejamento de aula, etc., vão continuar trabalhando com a segunda e terceira série como têm trabalhado e vão fazer, por exemplo, as formações vão estar calcadas no desenvolvimento do currículo ainda na primeira série, no começo, né? Na primeira série do ensino médio, porque a gente vai fazendo isso progressivamente, primeira, segunda, terceira série. Então, o material vai ser novo para a primeira série. Os professores vão fazer a formação, porque eles serão os professores do segundo ano depois. Sim. Mas eles têm que ter clareza de que o que está acontecendo agora continua do jeito que está acontecendo. Então, segundo e terceiro. Então, vai haver um período aí de dupla, né, de dupla função aí dos professores. Perfeito. Não, esse é um ponto muito importante. E aí, Raquel, acho que em 2022 a gente vai começar o aprofundamento de fato do currículo, né? Então, a gente vai ter, esse material vai ter que refletir de alguma forma essa possibilidade de aprofundamento curricular, né? Bom, voltando aqui recapitulando, né, a importância do aprofundamento que a gente estava falando, então, expandir o aprendizado da formação geral básica, ampliar os conhecimentos articulados com os temas contemporâneos, de acordo com o interesse dos estudantes, explorar potenciais e vocações dos estudantes, os estudantes poderem explorar o que eles acham que é interessante, e permitir que ele construa uma trajetória com maior tempo dedicado àquilo que ele escolheu, que tem a ver com o seu projeto de vida. Tá? Então, esses são elementos aí a professora Maria Cláudia falou em caps lock, séries. Sim, professora Maria, a gente sabe que é primeira e segunda série do ensino médio, não ano, desculpe o ato falho. Bom, voltando aqui a falar.
Por último, quarta pergunta é como os itinerários serão implementados nas escolas estaduais? Vamos falar um pouquinho agora das escolas estaduais e do ponto de vista de, na prática, como que a gente vai implementar. E tem pergunta aqui sobre como é que vai acontecer nas PEI. Então, talvez, quando você falar isso, faça essa... Já posso fazer essa menção. Isso. Perfeito. Bom, os itinerários formativos, como eles estão no currículo paulista, a gente tem 10 itinerários formativos propedêuticos, né? Então, são o itinerário de linguagens, o itinerário de matemática, o itinerário de ciências humanas, o itinerário de natureza, e tem outros 6 itinerários integrados, que são, se vocês forem ver, eles são a combinação 2 a 2 dos itinerários das 4 áreas do conhecimento, né? Então, linguagens de matemática, linguagens de ciências humanas, linguagens de ciências da natureza, e assim por diante, outros 6. Além desses 10 itinerários, também tem um itinerário de formação técnica e profissional, né? Então, que na verdade é um itinerário, mas que tem várias possibilidades ali dentro dele, né? Um curso técnico de enfermagem é muito diferente de um curso técnico de programação, por exemplo, e os dois são itinerários possíveis para formação técnica e profissional. Bom, mas o aluno vai ter que escolher uma dessas áreas do conhecimento ou um desses itinerários híbridos para fazer o seu aprofundamento curricular. Os componentes do Inova Educação, eles também fazem parte dos itinerários formativos, mas eles não são o aprofundamento curricular em si, né? Por isso que a gente fala que o itinerário formativo começa na primeira série do ensino médio, muito embora a formação, o aprofundamento nesse itinerário vai começar só na segunda e na terceira série. Então isso também ajuda a esclarecer por que no ano que vem a gente não vai ter uma mudança de matriz curricular para a primeira série, embora a gente já comece a implementar o itinerário, o novo ensino médio de maneira geral, né? E por que os componentes do Inova fazem parte dos itinerários formativos? As eletivas, elas são a oportunidade do estudante começar a tomar decisão sobre o que ele deseja aprender, sendo o protagonista do seu aprendizado, e também, uma vez que ele já tenha escolhido, né, onde ele vai se aprofundar, a manter a possibilidade de aprender sobre outras coisas, de manter o seu universo cultural, acadêmico amplo. O componente de tecnologia de inovação, ele vai ser uma possibilidade do estudante se aprofundar na área de conhecimento escolhida do itinerário formativo, né? Então, é possível falar de tecnologia em ciências humanas, é possível falar de tecnologia em ciências da natureza, é possível falar de tecnologia em matemática. E em cada um desses itinerários, o componente de tecnologia vai assumir uma característica ligeiramente diferente. E, por fim, o projeto de vida começa lá no sexto ano, né, ajudando os nossos alunos a refletir sobre se preparar melhor para o ambiente escolar, né, para prosseguir para os estudos do ensino médio. E no ensino médio vai continuar ajudando o estudante a ter maior assertividade na hora de escolher o itinerário, né? Então a preocupação dos professores sobre a maturidade dos estudantes para escolher qual itinerário. E uma vez escolhido qual itinerário, vai continuar ajudando o estudante a integrar esse itinerário formativo na sua carreira futura, né? No que ele vai empreender, no mercado de trabalho, no que ele vai estudar ou pesquisar no ensino superior, né? Então, essa é a lógica do encaixe dos componentes do Inova nos itinerários formativos. Bom, então, você tem o itinerário formativo sendo composto pelo aprofundamento curricular e pelos componentes do Inova. As duas coisas são itinerário formativo, né? Esse itinerário das 1.350 horas, a gente tem 450 horas nos componentes curriculares do Inova, né, em tecnologia, projeto de vida e eletivas, e as outras 900 horas são de aprofundamento curricular, tá? Ou seja, qual que é a proposta em termos de implementação para o estado de São Paulo? Recapitulando, em 2021 a gente começa a implementação para todos os estudantes da primeira série, em 2022 começa para os estudantes na segunda série, em 2023 para os estudantes na terceira série, tá? E aí, portanto, essa implementação é feita gradualmente. Explica que ainda tem um mal entendido aqui. O que o aluno vai optar se não haverá mudança na matriz? Essa é uma ótima pergunta, vamos lá. Vamos. Fevereiro de 2020... E tem uma pergunta também, talvez você possa acoplar aí, como é que fica essa coisa da recuperação? E a recuperação do ano de 2020, como é que fica? Muito bem. Vamos emendar essas duas. Então,
O aluno está no 9º ano esse ano e ele vai ingressar na primeira série do ensino médio no ano que vem, tá? Esse aluno vai ingressar na primeira série do ensino médio e eu vou mostrar daqui a pouco a matriz curricular. Ela é a mesma matriz curricular que temos hoje em termos de número de componentes curriculares, carga horária de cada componente curricular, tá? Ou seja, ele não vai começar o aprofundamento na primeira série. Mas ele vai, na primeira série, já começar a escolha do seu aprofundamento para realizar em 2022. Tá? Então, na primeira série, a gente vai trabalhar com o estudante, especialmente durante o projeto de vida, mas também em todos os componentes, a escolha, né, de projeto de vida desse estudante, onde ele vai se aprofundar e em qual dos itinerários formativos ele vai aprofundar. O que é obrigatório na formação geral básica? Tem várias perguntas. O que é obrigatório nessa formação? Aí, essa pergunta é importante porque ela tem Claro. duas respostas. Uma é, o que é obrigatório na formação geral básica na escola estadual? Tá? E aí, eu vou colocar aqui, pode colocar no slide, a matriz curricular diurno do ensino médio da primeira série em 2021. Né? Então, ela tem as 4 áreas do conhecimento e dentro de itinerários formativos, os 3 componentes curriculares, tá? Então, todos os estudantes vão cursar 5 aulas de língua portuguesa, 2 aulas de arte, 2 aulas de educação física, 2 aulas de língua inglesa, 5 aulas de matemática, 2 aulas de biologia, 2 aulas de física, 2 de química, de história, geografia, filosofia e sociologia. E vão também fazer 2 de letivas, 2 de projeto de vida e 1 de tecnologia. Ah, mas essa é a mesma matriz que a gente tem hoje? Sim, essa é a mesma matriz que a gente tem hoje, e será assim pela primeira série do ensino médio. Né? Aqui a gente vai fazer um tratamento no trabalho pedagógico do professor em sala de aula para que ele seja mais integrado dentro da sua área do conhecimento, mas a matriz em termos de tempos de aula é a mesma. Então esses componentes são obrigatórios em todas as escolas estaduais que usarem essa matriz do ensino médio diurno regular. A matriz do ensino do programa de ensino integral, do PEI, é diferente dessa, mas ela também é igual à matriz que a gente tem hoje, né? Então, ela traz, além dos componentes regulares, ela vai trazer dois tempos de eletivas, 2 tempos de projeto de vida, 1 tempo de tecnologia e inovação, e também, dentro do itinerário formativo, 4 tempos de práticas experimentais e 3 tempos de orientação de estudos, tá? Então, essa é a matriz aí da PEI de 9 horas, ela não é exatamente igual, porque no caso... tem um tempo de física da PEI que a gente colocou ali para itinerário formativo, mas em termos de tempo dos professores, é o mesmo tempo que a gente tem hoje. Agora, nas escolas particulares, elas têm que seguir o currículo paulista, mas o currículo paulista não estabelece essa matriz curricular, né, em número de tempos de aula, por exemplo. Né? E aí a gente vai ter, eu não vou entrar aqui agora em detalhes, porque já são 50, mas a gente vai mandar uma orientação específica, especialmente para supervisão de ensino, né, mas para as diretorias de ensino de forma geral, sobre as escolas particulares e a implementação do ensino médio, porque elas têm sim que seguir currículo paulista e têm restrições, tem diretrizes estabelecidas na legislação em termos de o que é obrigatório ter em cada série, mas não é a matriz curricular é específica da escola particular. Essa aqui é a nossa matriz da escola estadual, tá bom? Em 2021, os alunos da primeira série vão percorrer essa matriz curricular e vão, ao longo do ano, fazer discutir, né, se apropriar, pensar, entender sobre os itinerários formativos e vão fazer a escolha desse itinerário para o ano seguinte. Ou seja, para que isso aconteça, a escola vai ter que definir quais vão ser os itinerários que vão ser ofertados ali no caso concreto, especificamente. Isso vai depender do contexto local, do número de turmas de ensino médio, do que faz sentido para aquela comunidade, dos professores que estão ali naquela escola, uma série de fatores. A Fabiana está perguntando como vocês irão nos auxiliar na construção da proposta pedagógica. Perfeito. Contemplando o currículo. E para que isso Exatamente. seja feito, a gente aqui na Secretaria Estadual e nas diretorias de ensino vai apoiar as escolas para que eles se apropriem do currículo paulista e possam, com isso, ofertar itinerários formativos que façam sentido para seu contexto local. Por isso que a gente está fazendo essa formação geral para todo mundo, trio gestor
e diretorias de ensino, e a gente vai aprofundar essa formação em novos encontros daqui para frente. E o Marcelo também está dizendo que eu penso que seria necessário que nos apresentassem tudo isso na prática. Concordamos, Marcelo. Como vai funcionar no dia a dia? Concordamos, Marcelo, a gente vai chegar lá. Por isso que é importante a gente passar por todos esses elementos e deixar claras algumas respostas, algumas questões que são básicas. E lembrando que essa é a primeira de várias conversas que a gente vai ter, né? Exatamente. Bom, então essa formação geral, ela é para todo mundo e vai acontecer na primeira série. Na primeira série, os alunos escolhem o itinerário formativo deles e ingressam nesse itinerário formativo ingressam no aprofundamento desse itinerário formativo em 2022, tá bom? Bom, essa implementação, ela vai ser para todos os estudantes do ensino médio, diurno, noturno e das PEI. A gente não vai implementar ainda para a EJA. E aí, tem uma questão importante nesse sentido, que a gente precisa fazer uma adaptação curricular do currículo paulista para a EJA. Não é automático, você faz o currículo e isso se aplica de forma ipsis literis para a EJA também. A EJA precisa, e a legislação diz isso, que ela tem que ser adequada ao contexto do educando. Então, a gente vai fazer essa adaptação curricular e fazer a implementação do novo ensino médio na EJA no momento futuro. Mas, do ensino médio regular diurno, no ensino integral e no ensino médio noturno, a gente já vai fazer a implementação no ano que vem, na primeira série. Como vai ser a matriz curricular do ensino médio noturno? Esse é um ponto que a gente ainda não vai... eu não tenho aqui o slide com essa matriz. A gente deve publicar aí nos próximos dias essa matriz do ensino médio noturno. Mas um dos elementos que está aí e que o secretário adiantou um pouco a discussão com vocês agora, logo no começo do dia, é justamente como que a gente faz para dar as mesmas oportunidades, ou tanto quanto possível, mais oportunidades para os nossos estudantes do noturno, né? De aprenderem aquilo que os estudantes do diurno também aprendem, de também terem projeto de vida, de também terem eletivas, de também poderem, por exemplo, ter mais carga horária dos componentes curriculares que eles já têm na parte comum, né? Então, esse é um elemento que ainda não está definido. A gente está estudando aí, a gente viu as reações no chat sobre com relação à ampliação desse tempo usando o ensino híbrido, usando tecnologia, enfim, fazendo a atribuição do professor, mas de forma assíncrona, né? Então, enfim, isso tudo a gente está estudando e deve publicar aí nas próximas semanas essa matriz também do ensino médio regular noturno, né? Bom, aí eu passei um pouco passei pelas matrizes, e o aprofundamento vai começar para todos os estudantes na segunda série, ou seja, apenas em 2022. Né? Ou seja, o estudante passa, e aí esse é um ponto que surgiu muito durante a nosso seminário do ano passado, que era especialmente com relação aos alunos que passam o 9º ano no município e ingressam na nossa rede no ensino médio. Né? Então, isso é razoavelmente comum, 1/3 dos alunos que ingressam no nosso ensino médio vêm dos municípios, lógico, é diferente em regiões diferentes do estado, né? Mas em geral no estado é 1/3. E a gente também quer dar para esses estudantes a possibilidade deles discutirem com seus pares, deles terem aula de projeto de vida, para que eles possam fazer uma escolha mais bem informada desse itinerário, do aprofundamento, né, daquilo que é específico dentro do itinerário formativo. Tá? Então, para eles, o aprofundamento começa em 2022, embora eles em 2021 já tenham eletivas, tecnologia e projeto de vida. Bom, a SEDUC vai organizar os seminários para a construção das propostas de aprofundamento curricular. Então, esse é um elemento que eu acho que é importante a gente falar, né? Não só a gente vai trabalhar formando a nossa rede, mas esse também vai ser um trabalho formativo de trabalho pedagógico mesmo, de construção participativa das propostas de aprofundamento curricular. A gente quer levar propostas de aprofundamento curricular que façam sentido para a rede e, portanto, também sejam construídas com a rede. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos passos. Eu queria passar aqui pelos últimos elementos importantes, os últimos destaques. Bom, em 2021, todos os estudantes da primeira série vão passar por um processo de escolha de aprofundamento curricular, mediante aquilo que for ofertado na sua escola específica.
E para dar suporte a essa implementação, a SEDUC vai fornecer material de apoio para os estudantes e professores, além da formação continuada para os professores, né? Então a gente vai ter... começa no dia 24. Que começa no dia 24 já, agora, para a gente poder... E já no dia 24 a gente já vai falar por área de conhecimento, a gente vai ter um trabalho bacana da formação para apoiar esses professores nesse desafio deles imediato do ano que vem, que é a integração maior dos componentes curriculares dentro da área, né? Bom, recapitulando, a gente já respondeu um pouquinho sobre isso. O regimento escolar da rede estadual, a gente vai atualizar em 2021 para 2022, considerando essa revisão da proposta pedagógica com relação ao currículo paulista. E isso a gente vai falar mais adiante, né? A gente quer fazer um apoio bastante amplo para que as escolas possam fazer essa atualização da proposta pedagógica, considerando o currículo paulista no ano que vem, né? Então, esse é um elemento bacana que a gente quer fazer, um dos movimentos bacanas que vão acontecer ano que vem, e que a gente espera que todo mundo participe. Próximos passos, né? O pessoal aqui do estúdio já está falando que eu tenho que acabar. Próximos passos. Esse ano a gente ainda vai ter uma aula de projeto de vida no Centro de Mídias específica para os alunos do 9º ano, para já falar um pouquinho sobre os princípios da etapa para o ensino médio. Então a gente já vai começando a falar com os alunos sobre o novo ensino médio, sobre o que eles vão vivenciar no ano que vem, sobre, né? Lógico, tem alunos do 9º ano que não estão na nossa rede, né? Então a gente também vai trabalhar isso ano que vem, mas a gente já vai começar um pouquinho agora no 9º ano, na aula de projeto de vida. Vocês vão ver agora, essa semana, a aula especial sobre isso. E, além disso, a gente também vai ter, para os profissionais da escola, né, os seminários para a construção dos itinerários formativos, né, dos aprofundamentos do itinerário formativo. Então, em novembro, a Secretaria vai organizar o primeiro desses seminários com professores, e a gente vai pedir para que as diretorias de ensino indiquem 4 PCNPs e mais ou menos um professor de cada componente curricular para participar desse movimento, né? A gente vai mandar, não precisa anotar isso aqui, a gente vai mandar esses slides para vocês, vai ter comunicado, calma, mas a gente vai ter esse movimento, né? Então, 91 diretorias de ensino, a gente está falando aí de algumas centenas de pessoas para participarem e discutirem com a gente como que a gente consegue aprofundar melhor em cada componente curricular, em cada área do conhecimento, tá bom? A gente vai ter as ATPCs, né? Então, como a professora Raquel trouxe, dia 24, 25 e 26 de novembro, ATPCs específicas sobre o novo ensino médio, né? Então, das 10 ao meio-dia, nessas datas, né? Então, aí estamos, EFAP e COPED, trabalhando para essa formação acontecer. Aqui tem algumas referências gerais que fica aí para vocês ficarem depois, mas a gente vai compartilhar os slides com vocês. São 10h59. Eu queria ver, Raquel, tem mais algum elemento, alguma coisa que você queria falar para conversar um pouco com a nossa rede? A gente ficou aqui falando das 9 às 11, parece que tem tanta coisa ainda para falar. Tem, parece que tem muita coisa. Eu não é fazendo propaganda não, mas toda quinta-feira, de 1 às 2, pelo canal, qual é o canal, Larissa, do Reinventando? De formação de professores, tem um quadro que chama Reinventando. A minha entrevistada de amanhã é a professora Gislaine, e a gente vai falar exatamente sobre... Depois de amanhã. Hoje é terça, isso. Tá bom, já estou sem... Depois de amanhã, quinta-feira, da 1 às 2, no canal de formação de professores, eu vou conversar com a professora Gislaine durante 1 hora, que foi a relatora no Conselho Estadual de Educação sobre o currículo paulista, a reforma do ensino médio, é uma grande conhecedora da rede e entendedora da reforma do ensino médio. A gente pode continuar lá com a professora Gislaine discutindo várias das dúvidas que apareceram aqui. Antes de despedir, eu quero só lembrar para a Ana Maria, né, ela falou, inclua nos ATPCs o tema das relações raciais. Obrigada pela pergunta, Ana Maria. Eu já estou em reunião com a Unesco há um tempo, nós estamos formatando um programa, uma formação específica para ser dada nos ATPCs da EFAP, incluindo a questão racial com força, com robustez nas nossas discussões. Muito bem lembrado.
Estão lembrando aqui também, né, dos alunos da escola rural que não tem internet. Tudo isso está no nosso foco aí das preocupações, mas por hoje o tempo acabou. Eu quero só agradecer a oportunidade desse debate e reafirmar, ele vai continuar. Temos um mega, como diz meu neto, super, hiper, mega desafio pela frente. Estamos juntos nesse. Obrigado, Raquel. Muito obrigado a todos e todas que participaram. A gente encerra por aqui, a gente vai compartilhar os slides, a gente vai mandar perguntas e respostas com todas as perguntas que ainda não conseguimos responder aqui ao vivo. A gente tem todas essas outras oportunidades para a gente continuar falando de ensino médio, no Reinventando, na formação, até na aula de projeto de vida. E a gente vai continuar, seguimos aí juntos com mais essa projeto novo e realmente vai trazer uma transformação que a gente espera que traga oportunidades novas para os nossos alunos do ensino médio. Muito obrigado e até uma próxima.